Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro. Eu sou o professor Luiz Honorato. O objetivo desse vídeo é resolvermos 10 questões que envolvem semelhança de triângulos, teorema de Tales, duas retas, um feixe de paralelas cortadas por um transversal. Vamos aqui nessas 10 questões provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 e vamos fazer mais algumas demonstrações. Espero que você goste da aula e vamos ao nosso primeiro exercício. Lembrando que vamos ter teoria para facilitar na resolução de alguns exercícios, para a gente relembrar alguns conceitos. Bom, nosso primeiro exercício, ele nos dá um triângulo ABC. Ele fala que esse triângulo é isósceles. Olha só, então a gente precisa saber o que é um triângulo isósceles. Ele fala que esse lado DE é paralelo ao lado BA. E o perímetro de ABC é o que ele quer saber. Então repare que para isso eu vou precisar descobrir o valor de x. E nesse caso aqui, para mim descobrir o valor de x, um triângulo para ser isósceles, obrigatoriamente ele vai ter que ter dois lados iguais. Ou até os três. Aí ele vai ser isósceles, mas pelo menos dois lados tem que ter a mesma medida. E ele quer saber o perímetro, então nós precisamos descobrir o valor desse x. Porque esse lado aqui todo a gente já está vendo que mede 60, não é verdade? Então vamos lá. Primeira coisa que eu pensei em fazer aqui é o seguinte: já que essa reta é paralela a essa, a gente vai usar o nosso querido teorema de Tales, que é o nosso objetivo. Vamos traçar outra aqui. Quando a gente fazer os prolongamentos dessas retas, a gente vai perceber que podemos usar aquela proporcionalidade. Essas três retas aqui ficaram paralelas, então 10 está para x, assim como 12 está para 48. Podemos usar essa relação. É uma boa relação para a gente usar aqui, olha só. 10 está para x, esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. É igual a 12 dividido por 48. Pessoal, vamos simplificar esses números, que eles estão muito grandes. Para a gente fazer conta com eles, fica mais ruim. Sempre que você puder simplificar, simplifique, viu? Essa fração 12/48, eu posso dividir 12 por 12 e vai me dar 1. E posso dividir 48 por 12 e vai ficar 4. Fica mais fácil da gente trabalhar. Então, olha, 10 sobre x é igual a 1 sobre 4. Agora, olha para você ver, x vezes 1 é x. É igual a 10 vezes 4, 40. Pronto, já encontrei o meu valor de x. O meu x mede exatamente 40. Agora sim, 40 mais 10, 50. Então esse lado todo mede 50. Esse lado todo mede 60. Se ele disse que o triângulo é isósceles, obrigatoriamente esse lado aqui vai ter que medir 50 também. Porque senão os lados seriam os três distintos. E para ser isósceles, dois têm que ser iguais. Então concluímos que esse lado também mede 50. Perímetro de ABC, então 50 mais 50 é 100, mais 60, 160 centímetros. Tranquilo essa questão, não foi? Bom, então vamos para mais uma. Bom, pessoal, nessa outra questão, o enunciado nos diz que a reta R, S, T e U são paralelas. E ele quer saber qual é o valor desse segmento Z somado à incógnita X. Então ele quer saber da gente quanto é Z mais X. Bom, a gente pode observar que temos algumas frações aqui, né, mas não é uma questão difícil não, é bem tranquila. Obviamente a gente vai precisar saber divisão de frações aqui, né? Então vamos lá, vamos começar. Vamos usar o básico, né? Teorema de Tales. Esse segmento dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Aí a gente já encontra o valor de x. Bom, então vai ficar assim essa primeira parte, ó. 16 dividido por 16 terços vai ter que ser igual a x mais 4 dividido por x menos 4. Vou fazer essa divisão de frações, lembrando que para dividir frações basta você conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda.
Então vai ficar 16 sobre 1 vezes, vou inverter a segunda, 3, 16. Bom que vai dar para me simplificar. Isso vai ser igual a x mais 4 sobre x menos 4. Bom, vou simplificar o 16 com 16, vai ficar 1 vezes 3, 3, e 1 vezes 1 é 1. Isso é igual a x mais 4 sobre x menos 4. Multiplicando cruzado agora, ó, 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 4, menos 12. Isso tem que ser igual a 1 vezes x mais 4, que é o próprio x mais 4. Afinal, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Vou pegar esse x e passar subtraindo, vai para lá menos x. 3x menos x vai me restar aqui 2x. Esse 4 continua aqui, só que o menos 12 vai para lá mais 12. E 4 mais 12 é 16. Então, meu x vai ser igual a 16 dividido por 2. X, então, é igual a 8. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Eu vou anotar aqui também, ó. X é igual a 8, beleza? Bom, então eu já descobri que x aqui é 8. Preciso descobrir o z agora, né? Eu vou transformar isso aqui em número, já que eu sei quanto vale x. X vale 8, né? E 8 mais 4 é 12. 8 menos 4 é 4. Então aqui vale 4, aqui vale 12. 8 dividido por 2 é, e aqui também vale 4. Bom, pessoal, então agora eu preciso descobrir o valor de z. Eu vou usar esse primeiro segmento dividido pelo último dessa reta B é igual ao primeiro segmento da reta x dividido pelo último também. Isso também é uma proporcionalidade do Teorema de Pitágoras. Então eu vou usar 16, vou fazer de caneta preta. Então, ó, 16 dividido por 4, aliás, por z, né? Na mesma reta, por z, vai ter que ser igual a 12, já vou usar o número, 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 é o natural, né? Então, 16 dividido por z é igual a 3, véio. 2 dividido por 4 é 3. Só para fazer a multiplicação cruzada, eu vou pôr meu 1 aqui. Z vezes 3 vai ser 3z. 16 vezes 1 é 16. Deixando o z isolado, z é igual a 16, o 3 está multiplicando, passa dividindo, z é igual a 16 terços. Ele quer a soma z mais x. Então, z mais x vai ser igual, z mais x então é igual, z é 16 terços, mais 8. Então, z mais x vai ser igual, tirando o MMC aqui, ó, 3 e 1, vai ser 3, né? 3 dividido por 3, 1 vezes 16 é 16. 3 dividido por 1, 3 vezes 8 é 24. 16 mais 24, então z mais x é igual a 40 terços. Essa é a nossa resposta final. Bom, vamos para mais uma questão então. Nesse exercício aqui, ele nos dá que M, N, O e P são retas paralelas. E nos dá essas duas transversais. Note que essa medida aqui é 6, essa aqui é A, essa é 9. O que acontece nesse tipo de questão, gente? Esse cruzamento de retas aqui, tendo um ponto de interseção dentro das paralelas, costuma confundir. Às vezes você, por exemplo, fazer 4 sobre A é igual a 6 sobre 10. Tem que ficar atento. Você tem que pegar na mesma reta, viu? Então, por exemplo, na reta S, eu tenho que 6 sobre A está para 4 sobre 10. Beleza? Então, eu tenho que ficar atento a essas retas aí para não errar. Então, vamos ver como fica isso. Aparentemente é difícil, mas dá para você fazer, ele que é a soma de A e B, dá para você descobrir o A primeiro fácil aqui em cima e depois descobre o B aqui. Ou você pode ir direto também, descobrir usar esse primeiro segmento aqui dividido por esse, aliás, esse primeiro segmento aqui, o 4 dividido por B, é igual a 6 dividido por 9. Você pode usar a proporcionalidade que você achar mais adequada, a que você achar mais fácil. Bom, eu vou usar o seguinte, eu vou descobrir primeiro o A. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar na reta S o 6 dividido pelo A, o 6 dividido pelo A, ele tem que ser igual ao 4 dividido por 10.
Bom, multiplicando o cruzado, posso simplificar se eu quiser, viu gente? Fica mais fácil. No fim fica mais fácil. Mas não vou simplificar aqui não. Então, ó, 4 vezes A é 4A. Vai ser igual a 6 vezes 10, 60. Vou passar o 4 dividindo. A é igual a 60 dividido por 4. Então, o meu A já sei, o valor dele é 15. Beleza? Agora vamos achar o B. Bem simples também. Nem vou usar esse 15 aqui não, ó. Vou usar o 4 aqui para a gente depois conferir e ver que vai dar essa proporcionalidade do Teorema de Tales. Então vou usar o seguinte, ó. 4 está para 9, para me descobrir o B, tá? 4, isso aqui é descobrindo o A. Aqui é o B. 4 está para 9, aqui ó, na mesma reta T, o 4, o primeiro aqui está para o último. Assim como na reta S, o 6 está para o 9. Então aqui é 4 está para B. Eu pus 9 aqui, ó, mas é 4 está para B, tá? Então vamos lá, 4 está para B, assim como o 6 está para 9. Multiplicando cruzado aqui, ó, B vezes 6, 6B. É igual a 4 vezes 9, que é 36. Bom, passando 6 para o outro lado, B é 36 dividido por 6, então B só pode ser 6. Ele me perguntou o valor de A e de B? Não, ele me perguntou a soma, só que eu precisei descobrir eles, né? Quanto que é 15 mais 6? Minha resposta, A mais B, é igual a 21, beleza? Bom, é isso aí. Vamos para mais uma questão. Bom, pessoal, nós vamos precisar relembrar alguns conceitos básicos para a gente continuar resolvendo as questões. Eu quero provar que a soma dos ângulos de um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E para isso eu vou precisar de alguns conceitos. Então a gente vai revê-los agora rapidamente para a gente continuar a nossa bateria de exercícios, ok? Bom, primeira coisa, ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Pessoal, ângulos complementares são simplesmente aqueles ângulos que quando você soma eles, por exemplo, 30 e 60, o resultado é 90 graus. Então, ângulo complementar são aquele par de ângulos que a soma entre os dois dá 90 graus. 45 e 45, 30 e 60, igual eu falei, 50 e 40, e assim são vários, né? Que você pode fazer isso. Então, sobre ângulos complementares, é isso, simplesmente isso. Você só precisa lembrar desse nome, complementar, de complemento. Então, ó, não vou escrever muita coisa, vou escrever aqui, ó, que a soma é igual a 90 graus, porque é muito simples. Vou dar dois exemplos, ó, 30 graus e 60 graus. Se eu somar os dois, dá 90. Outro exemplo, 40 graus e 50 graus. Se eu somar os dois, dá 90. Outro exemplo, 35 graus e 55 graus. Se eu somar os dois, dá 90. Então, esse par de ângulos são pares de ângulos complementares, cuja soma é 90. O que são ângulos suplementares, professor? Suplementar. A soma dos dois tem que dar 180 graus. Vai notando, 90, 180... Embaixo já dá para supor que seja, né? Então, ângulos suplementares são aqueles cuja soma é igual a 180 graus. Há um par de ângulos, professor, que são suplementares, o 80 e o 100. 80 graus e 100, esses dois ângulos são suplementares. Por quê? Porque a soma dos dois dá 180. Um outro exemplo, o 70 e 110. Se eu somar os dois, dá 180? Dá, então são suplementares. Acho que a parte mais difícil é você decorar esses nomes, né? Complementar, suplementar, replementar. Esse replementar, ele nem é muito cobrado, mas vai que apareça um dia na sua vida e você precisa saber o que é. Então, olha só, 70 e 110, mais um exemplo para fechar. Nós vamos por 170 graus. Quanto falta para interar 180? 10. Então, e o ângulo de 10 graus. Então, esses pares de ângulos que eu coloquei aqui são ângulos suplementares. São pares de ângulos suplementares, cuja soma dá 180. O que são ângulos replementares, professor? São aqueles cuja soma dá 360 graus. Ou seja, eu vou pôr aqui, ó, que a soma deles é igual a 360 graus. Dois ângulos rasos, por exemplo, a soma dos dois dá
360. Então, olha só, um exemplo, 180 e 180. A soma dos dois dá 360? Dá. Então, eles são replementares. Mais um exemplo, professor. 200 e 180. E 160, desculpa. 200 e 160. A soma dá 360? Dá. Então, são replementares. Mais um exemplo para fechar. 330. Quanto falta para 360? Falta 30. Então, é o ângulo de 30 que é o replemento dele. Então, olha só. Ângulos complementares, soma de 90 graus. Ângulos suplementares, a soma dá 180. Ângulos replementares, a soma dá 360. Bem tranquilo. Acho mais difícil é gravar esses nomes, mas vamos lá. Então, isso aqui a gente vai precisar para demonstrar lá a soma dos ângulos, que é a soma dos ângulos de um triângulo é 180. Um outro conceito que a gente precisa lembrar é de uma transversal cortando um feixe de paralelas. Eu só desenhei duas paralelas aqui, que ele vai me servir, né? A gente já viu isso anteriormente, aqui é só para relembrar. Bom, primeira coisa que a gente vai relembrar, o que são ângulos correspondentes? Então aqui, ó, bem simples, tá, pessoal? Sem muita formalidade, ângulos correspondentes. Correspondentes. Tá aqui, ó. O que são, professor, ângulos correspondentes? Ângulos correspondentes, pessoal, são esses ângulos opostos pelo vértice, né? Eles também são conhecidos como opostos pelo vértice. Vocês devem se lembrar que ângulos opostos pelo vértice são iguais, têm a mesma medida, são congruentes. Na matemática a gente fala muito congruente, né? Então, o que são ângulos correspondentes? São ângulos de mesma medida. De mesma medida, ou seja, congruentes. Aqui, pessoal, olha só para você ver. Eu pus essa dica aqui, ó, são opostos pelo vértice. Olha esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo com esse aqui, ó, eles são ângulos correspondentes, são opostos pelos vértices. Esse par de ângulos aqui também são correspondentes, esse de baixo e de cima. Estou pondo distanciado aqui porque eu vou precisar desse espaço aqui, tá? Então, olha só, se eu chamar esse ângulo aqui de A e esse aqui de B, A e B são ângulos opostos pelo vértice, são ângulos correspondentes. Qual que é a característica deles? São ângulos de mesma medida, ok? Outra nomenclatura que a gente vai precisar recordar, que aí a gente fica com a aulinha completa, são os ângulos alternos, Esses alternos aqui eu vou colocar internos e externos. Podem ser dos dois tipos, ok? Por que internos e externos? Podem estar interno às paralelas, ou seja, aqui dentro, ou externos, do lado de fora das paralelas. Por isso é que são chamados de internos e externos. Agora, o que são alternos? Alterno, pessoal, está de um lado e está do outro, são de lados alternados. Então, por exemplo, se eu pegar esse ângulo aqui, ó, vou marcar ele aqui, ó. Esse ângulo interno aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, esse aqui. Esse ângulo, eu estou falando dos alternos internos, se esse ângulo está desse lado, o outro para ser alterno tem que estar do outro lado, então é esse aqui, ó. Então esse ângulo com esse ângulo aqui, eles são alternos e são internos porque estão dentro das paralelas. Qual que é a característica dele que a gente precisa se lembrar? Também tem a mesma medida, só isso. Então, são ângulos de mesma medida. Ok? Tranquilo? Alternos internos que eu mostrei, né? Os alternos externos também são, professor. Os alternos externos. Olha só, pessoal. Alternos externos. São alternos externos, ou seja, estão do lado de fora das paralelas. Esse aqui, ó, está do lado de fora da paralela, desse lado aqui da transversal. Para ser alterno, o outro tem que estar do outro lado e fora das paralelas. Então é esse aqui, ó. Os dois também são iguais. Ok? Bem tranquilo isso. Bom, então, o que falta para a gente aqui agora é falar dos ângulos colaterais. Ângulos colaterais. Ângulos colaterais podem ser também internos ou externos. Então, olha só. Ângulos
colaterais, podem ser internos, porque estão dentro das paralelas, e podem ser externos, porque estão fora das paralelas. Né? Então, olha só, ângulos colaterais. Colateral, mesmo lado. Colateral interno, mesmo lado, dentro das paralelas. Colateral externo, mesmo lado, fora das paralelas. Então, olha aqui, ó. Colateral externo está fora da paralela, colateral externo está fora da paralela. Então, é externo, está fora das linhas paralelas. E é colateral porque está do mesmo lado. Qual que é a característica que eu preciso me lembrar desses ângulos? Os dois ângulos são suplementares. Por isso que a gente viu ali. Suplementar quer dizer, se eu somar esse com esse, tem que dar 180 graus. Então, ângulos colaterais internos ou externos são ângulos suplementares. Ok? Bem tranquilo, não é? Então, ângulos agora colaterais internos. Colaterais internos. Internos, gente, mesmo lado. Eu vou pegar aqui, ó, mesmo lado. Está do lado de dentro, por isso é interno. E é colateral esses dois aqui, porque estão os dois do lado de dentro e os dois do mesmo lado na transversal. Então, são colaterais internos. Tranquilo isso aí? Bom, se você entendeu, se não entendeu, se você acha interessante, pausa o vídeo, tira um print, eu vou me afastar um pouquinho, tira um print e a gente vai continuar a nossa aula de exercícios, beleza? Pode tirar o print. Bom, pessoal, o objetivo aqui dessa questão é provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. Existem várias maneiras da gente provar isso. Mas como aqui o nosso tema é Teorema de Tales, eu vou utilizar o Teorema de Tales, né, alguns conceitos de Tales, e vou usar também aqueles que a gente viu no Relembrando. Né? Então, olha só. Primeira coisa, eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo azulzinho, eu vou pintar de azulzinho aqui, eu vou chamar ele de A. Tá? É o ângulo A. Esse ângulo aqui, que eu vou pintar de vermelho, eu vou chamar de ângulo B. Esse é o ângulo B, ok? Bem tranquilo, né? Esse é o ângulo B. E esse outro ângulo aqui, ó, eu vou chamar de ângulo C. E eu vou pintar ele, mas para destacar a cor aqui, para não ficar a mesma cor, eu vou fazer um rabiscado aqui. Pronto. Nós ficamos com ângulo multicor aqui, né? Pronto. Então, olha só. Agora sim, agora eu vou prolongar esses segmentos aqui, ó, e vou traçar uma reta aqui no vértice A, paralela a essa reta aqui, ó. Esse vértice aqui eu vou chamar esse vértice aqui de vértice A, esse aqui de B e esse aqui de vértice C. Eu praticamente nem preciso, né, nomear esses vértices. Mas olha só, se eu prolongar esse segmento de reta aqui, vou apagar o C, então, ó, se eu prolongar ele para cá, e prolongar esse aqui para cá, B para cá, deixa eu apagar o B para não atrapalhar a demonstração. Então, vou seguir aqui, pronto. Agora eu vou prolongar esse segmento de reta aqui, ó. Vou prolongar ele aqui para cima, lembrando, né, isso é só um prolongamento, só para a gente observar algumas coisas. Pronto, prolonguei e vou prolongar esse outro aqui, ó. Então, olha só. Aí eu vou pegar esse aqui e vou prolongar ele. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma paralela aqui para mim poder observar esse cruzamento aqui dessas duas transversais. Então, eu vou traçar uma reta paralela aqui para ver o que dá para fazer. Então, olha só. Deixa eu pôr aqui. Pronto. Então eu tenho o ângulo A, o B e o C. Bom, olha só. A gente já viu há pouco tempo atrás que esse ângulo oposto pelo vértice aqui, ó, os dois são iguais. Então, ó, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo também mede B. Não é verdade? E olha só, se esse ângulo também mede B, repare que esse ângulo aqui, ó,
também vai medir B. Por que esse ângulo também mede B, pessoal? A gente acabou de ver. Porque são ângulos correspondentes. Não é isso? São ângulos correspondentes aqui na transversal. Pronto, a gente acabou de descobrir que esse ângulo aqui é B. Vou fazer o mesmo com o C. Então, olha só. A gente sabe que esse ângulo aqui oposto pelo vértice mede também C. A medida dele também é C. Deixa eu colorir ele aqui. Opa, usei o preto aqui. Ó. Vou usar o azul. Multicor, pronto, igual ao outro. Esse ângulo também mede C. Por que ele mede C? Porque ele é oposto pelo vértice. E se você olhar agora na paralela de cima, você vai perceber que esse ângulo aqui, que é correspondente a esse, é esse aqui, ó. Né? Esse ângulo aqui é correspondente. Então, esse ângulo aqui também mede C. Se esse ângulo aqui também mede C, eu quero que você observe agora que já está demonstrado que a soma dos ângulos é 180. Olha só, esse ângulo aqui, somado com esse, não dá 180, não formou meia volta? 180 graus. E repare que esse ângulo aqui é o mesmo que está aqui dentro, e esse ângulo C é o mesmo que está aqui dentro. Logo, eu posso concluir que A mais B mais C é 180 graus. Vou pôr um chapéuzinho aqui para ficar mais formal. Né? A, B, C, D, pronto. A mais B mais C é 180. Essa é uma demonstração bem simples, né? E bem fácil de perceber usando os conceitos que a gente viu anteriormente. Ok? Então, está aí a prova de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Vamos para o próximo exercício agora. Ok? Bom, pessoal, nessa questão eu tenho um triângulo e tracei duas paralelas aqui, né? R e S são paralelas, e eu quero saber qual que é a medida desse ângulo A. Repare que aqui eu marquei 90 graus, então aqui obrigatoriamente esse ângulo aqui é 90 graus. E eu vou utilizar aquele conceito que a soma dos ângulos é 180, mas para isso eu preciso utilizar um outro conhecimento, que é o das paralelas cortadas por uma transversal, para descobrir o valor desse ângulo aqui. Né? E fica fácil de você observar o seguinte, eu quero usar a teoria dos colaterais internos. Você se lembra que eu falei que a soma de dois ângulos é 180, é suplementar, e os colaterais internos são suplementares? Então, olha só, se eu usar isso aí, a questão está resolvida. Fica fácil, olha só para você ver. 140, olha, se eu prolongar isso aqui, ó, concorda que esse ângulo aqui, ó, ele está do mesmo lado internamente, então ele é um par de ângulos colateral interno dentro dessas duas paralelas. Então ele só pode medir quanto, pessoal? 140, falta quanto para 180? 40 graus. Só que esse aqui não me interessa, né? Só que agora ele vai me ajudar, por quê? Porque essa volta completa aqui, ó, ela tem que dar quanto? 180. Eu já não tenho 120 aqui? 120 mais 40, 160. Quanto falta para 180? 20 graus. Então já descobri que esse ângulo aqui é 20 graus. Bem tranquilo, não é? Não estou usando aqui formalmente, fazendo as contas, só estou mostrando direto aqui essa teoria. Então eu já descobri que esse ângulo mede 20 graus. E agora basta fazer a soma 90 mais 20, 90 mais 20, mais A, tem que dar 180 graus. 90 mais 20 é 110. 110 mais o ângulo A tem que dar 180 graus. Vou pôr graus aqui, tá? Então, eu vou passar o 110 para lá, o meu ângulo A é exatamente 180 menos 110. Tranquilo, né? A mede 70 graus. Beleza? Respondendo aqui, A é igual a 70 graus. Vamos para mais uma questão, então. Pessoal, nessa questão, ele pede qual a diferença entre o ângulo A e o ângulo B. Lembrando que diferença é a subtração entre os dois ângulos, viu? Lembrando, né, a gente precisa lembrar, produto é a multiplicação, quociente é a divisão, diferença é a subtração e soma é a adição. No caso, aquele que é a diferença entre os dois ângulos.
Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente acabou de ver que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, o A aqui fica fácil da gente descobrir, né? Porque se eu pegar 28 mais 62 mais esse A, tem que dar 180. Eu já vejo aqui que 62 mais 28 é 90. Quanto falta para 180? 90. Já sei que o A é 90. Só que a gente vai mostrar isso aqui, fazendo matematicamente bonitinho. Olha só, 28, vou tirar o símbolo de grau, tá? Deixa eu pôr o chapéuzinho no B aqui. 28 mais 62, mais esse ângulo A, tem que ser quanto, pessoal? A soma dos três? 180. Então, vou passar o 28 mais 62 é 90. Vou passar para o outro lado. É igual a 180. Vou passar subtraindo, ele está positivo. Então, A vai ser igual a 180 menos 90. Então, o meu ângulo A mede 90 graus. Ô professor, não veio simbolizado aqui aquele quadradinho. Não, não tem problema. Aquilo é obrigatório quando há necessidade. Se não houver necessidade, não é obrigatório, ok? Bom, o que ficou para nós agora? O A a gente já sabe que é 90, então já podemos substituir aqui, ó, 90 menos B. Quanto vale o B? Pessoal, agora a gente vai usar aquela teoria que a gente viu há pouco. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos prolongar esse lado e prolongar esse aqui, ó. O que acontece? A gente já está vendo que esse ângulo aqui, ó, ele é correspondente, ele é oposto pelo vértice a esse aqui, então ele mede 62. E você se lembra? Esse ângulo aqui é correspondente ao B, ou seja, o B também mede 62. Esse ângulo mede 62, o B mede 62, esse mede 62, esse mede 62. Todos esses ângulos aqui medem, são correspondentes, têm a mesma medida. Então, ficou fácil. 90 menos 62. 90 menos o B é 62, vai ser igual a 28 graus. Ok? Aqui eu vou simbolizar com grau. E pronto, mais uma questão resolvida. Ok? Vamos para a próxima. Bom, pessoal, vamos a mais uma questão. Nessa questão nós temos que esse lado AB mede 16, esse lado BC mede 8, segundo enunciado, né? E esse lado CD mede 4. Primeira observação. Aparentemente, se esse lado mede 16, você observa aqui, não dá a impressão que isso aqui mede metade. Você nunca deve deixar-se levar pela aparência do desenho. Esse desenho pode estar inclinado de uma certa forma. Então, a visão que você tem do desenho nem sempre retrata a realidade. Então, você nunca deve observar o desenho e tentar fazer comparações entre os segmentos, né? Outra coisa, eu quero lembrar, quando a gente trata de teorema de Tales, semelhança de triângulos, proporcionalidade, a gente precisa se lembrar que esses temas eles estão intrinsecamente ligados, eles estão unidos entre si, né? Lei angular de Tales. O que é a lei angular de Tales? Lei angular de Tales, pessoal, nada mais é do que a soma dos ângulos de um triângulo, 180 graus. Então, quando a gente pergunta para alguém, qual é a soma dos ângulos de um triângulo? A pessoa fala 180 graus. Mas se você perguntar qual é a lei angular de Tales, a pessoa não sabe. Na realidade, o enunciado da lei angular de Tales diz simplesmente que a soma dos ângulos de um triângulo, de qualquer triângulo, é 180 graus. Então, nós vamos tratar isso aqui como semelhança. Eu tenho esse triângulo pequeno. O enunciado da questão me dá as medidas, a gente vai colocar essas medidas. E vamos descobrir o perímetro desse triângulo. Outra coisa que eu quero lembrar. Pessoal, aqui a gente está tratando de comprimento de segmentos. Perímetros são comprimentos. Área é diferente. Razão entre áreas a gente vai ver numa outra oportunidade, ok? Áreas e volumes são diferentes, beleza? Então, olha só, fazendo as anotações, nós temos o seguinte. Segmento AB mede 16, o segmento BC mede 8 e o segmento CD mede 4. Ainda segundo o enunciado, o segmento EB mede 14, o segmento BF mede X
E o segmento FG mede x sobre 2. O segmento GD, como ele nos diz, mede y. É outra incógnita, né? Já tenho duas. E o segmento FC mede 5. E ele quer saber o perímetro do triângulo BGD. Perímetro do triângulo BGD. Ok? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é descobrir uma dessas incógnitas. Como aqui é bem fácil da gente observar que para descobrir esse x eu posso traçar essas duas proporcionalidades. Né? Eu traçando essas duas proporcionalidades eu encontro o x. Então vamos lá. 16 sobre 8, que é 2, é igual a 14 sobre x. Ou seja, 14 dividido por x, gente, também vai ter que ser 2. Ó. 16 por 8 é 2. 14 sobre x, para ser igual a 2, o x tem que ser 7. Você já pode observar isso e já pôr ali 7. Mas se não, você passa o x para esse lado multiplicando 2, vai ficar 2x é igual a 14. E volta o 2 para baixo, deixando o x sozinho. X é igual a 14 sobre 2. Então, x de fato é 7, como a gente já havia notado anteriormente. Se x é 7, vamos pegar ali, vamos apagar isso aqui e vamos pôr um número. Fica mais fácil para a gente resolver a questão. Então, olha, x, vou apagar esse x e vou pôr que ele é 7. X sobre 2 é 7 dividido por 2. 7 dividido por 2 é 3,5. Beleza? Bom, agora a gente descobre o segmento y. Para a gente descobrir o segmento y, a gente pode fazer o seguinte. Nós podemos, por semelhança, considerar que esse lado inteiro desse triângulo até aqui, desse lado do triângulo até aqui, dividido por esse segmento, tem que ser igual a esse lado do triângulo pequeno, B até F, dividido por 5. Né? É uma semelhança, é uma proporcionalidade. Então, olha só, 7 com 3,5, eu vou ter 10,5. 10,5. Tranquilo? 10,5 dividido por y vai ser igual... 10,5 dividido por y vai ser igual a 7 dividido por 5. 7 dividido por 5, ou seja, esse lado do triângulo grande dividido pelo lado do triângulo maior é igual ao lado do triângulo pequeno dividido pelo lado menor. Pessoal, se tem retas paralelas, são proporcionais. Então, 7y vai ser igual a 10,5 vezes 5. 10,5 vezes 5 eu já posso pôr o resultado. 5 vezes 10 é 50, 5 vezes 5 é 25, dá 52,5. Então, o meu y vai ser 52,5 dividido por 7. Fazendo essa divisão por 7, eu vou encontrar que y é igual a 7,5. Você pode usar o cantinho da humildade aí, como diz o professor Maicão, e fazer esse cálculo, tá? Bom, então eu já descobri que y mede 7,5. Agora sim, eu consigo dar o perímetro de BGD, que vai ser igual a 7 mais 3,5, 7 mais 3,5, mais 7,5, 7,5, mais 4 com 8, 12, mais 12. Então, 7, 10,5, 11, 18, 30 centímetros. É a resposta para o nosso questionamento. Vamos a mais uma questão. Bom, pessoal, mais uma questão. Né? A questão, o enunciado dela diz que um garoto projeta uma sombra, aliás, um garoto de 1,7 de altura, 1,70 m, né? Projeta uma sombra de 3 metros no chão. E nesse mesmo instante, um prédio projeta uma sombra de 10,8 metros. E ele quer saber nessa questão qual é a altura desse garoto. Semelhança de triângulos.
Só que aqui, o que acontece? Teorema de Tales, semelhança de triângulos, proporcionalidade, sempre a mesma coisa. Só que aqui os triângulos vão ficar deslocados. Eu vou desenhar aqui, só para a gente ter uma ideia, é bom que você saiba, se você puder fazer sempre o desenho, facilita a sua interpretação. Então, olha só, eu tenho aqui um prédio. Pessoal, não vou ficar desenhando um prédio bonitinho, cheio de coisa. Um prédio, está aqui na vertical, é um prédio. Está aqui o garoto é um pouco menor. Eu sei que o garoto tem 1,7 de altura, né, 1,70 m. E a sombra que esse garoto projeta no chão, ele me falou que é 3 metros. E ele me disse que a sombra do prédio é 10,8 metros. E ele quer saber a altura desse prédio. Bom, eu vou chamar essa altura aqui de X. Poderia chamar de H para ficar melhor, poderia chamar de Y, o que fosse. Aqui, pessoal, olha só. É uma semelhança de triângulos, porque eu poderia fechar aqui, ó, que eu poderia também estar perguntando essa distância. Né? Mas eu sei que eu tenho dois triângulos, retângulos, né? O prédio é perpendicular ao solo. Então, olha só, vou usar a proporcionalidade. Se eu quiser transformar isso aqui em teorema de Tales, para a gente ter aquela visão daquelas retas paralelas, bastaria eu puxar aqui, ó, duas paralelas aqui, ó, e puxar essas transversais aqui, ó. Pronto. Eu teria duas paralelas e duas transversais. Mas não é esse o objetivo. Tá? Então eu vou apagar aqui para não ficar feio o quadro, mas é para você ver que às vezes esses triângulos não precisam estar entre as paralelas para você resolver. Então aqui fica muito simples. X está para 10,8. Aliás, eu vou fazer o seguinte, vou pegar do menor para o maior. 1,7 dividido por x é igual a 3 dividido por 10,8. Observe, peguei esse lado dividido pelo maior é igual a esse lado dividido pelo lado maior. Aqui eu multiplico cruzado, pessoal, e resolvo o problema. 3 vezes x é 3x. Isso vai ser igual a 10,8 vezes 1,7. Bom, então 3x vai ser igual a 10,8 vezes 3,7. Nós vamos ter 18, 17, 17 vezes 8, 18,36. Então, x vai ser igual a 18,36 dividido por 3. Aqui dá para dividir o 18 por 3, x vai ser igual a, então, 18 por 3 é 6, põe uma vírgula, 36 por 3 é 12. Então, a altura desse prédiozinho é 6,12. Ok? Vamos para a próxima questão, então. Bom, pessoal, agora nós precisamos descobrir o valor desse ângulo B menos esse ângulo C. Para isso, os dados que eu tenho nessa questão, fala que esse ângulo A mede 40. Então, eu já vou transferir para cá essa medida, ó, 40. Fala que T é bissetriz de θ. θ é esse ângulo aqui, ó. E T é essa reta. Você se lembra o que é bissetriz, gente? Bissetriz é a reta que divide um ângulo em duas partes iguais. O que eu quero dizer com isso? Se essa reta é bissetriz, esse ângulo aqui é igual a esse. Beleza? Ou seja, esse ângulo aqui, ó, ele tem a mesma medida que esse ângulo. Essa é a característica da bissetriz. Ela divide um ângulo em duas partes iguais. Se você ver uma figura, pode até não parecer que são iguais. Mas se falou que é bissetriz, são iguais. Ok? Então, olha só. Agora, gente, vamos ver como que a gente pode fazer isso aqui. Mais alguma informação? T é bissetriz e é igual a 40. Não, por enquanto é isso. Vamos lá, então. Olha só. Primeira coisa. Se eu observar essas duas retas aqui, ó, o e T, elas são paralelas, né? Então, elas são paralelas cortadas por duas transversais. Eu posso ver o seguinte, vou passar para esse lado aqui para me ver melhor. Então, olha só. Vocês concordam que esse ângulo inteiro, ele é igual, se eu traçar uma paralela aqui, ele fica igual ao ângulo inteiro, mas isso não vai facilitar a minha vida, né? Vou dificultar. Vamos procurar um modo mais fácil, pessoal.
tem que procurar o modo mais fácil de se resolver uma questão, ok? Sempre. Então, olha só, eu posso pensar o seguinte: se eu levar em consideração, esquecer esse prolongamento aqui, ó, vou esquecer esse prolongamento aqui, ó, vou pegar essa paralela aqui, ó, eu vou observar que esse ângulo aqui, ó, ele tem que ser igual a esse ângulo aqui, olha só. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse ângulo aqui, aliás, né? Ah, ficou fácil, né, pessoal? Esse ângulo aqui, ó, ele é correspondente a esse ângulo aqui. Veja que a transversal são paralelas, esses dois ângulos são correspondentes. Então acabou a questão, esse ângulo aqui mede 40. Apenas pela teoria. Então, olha só, se eles são congruentes porque são correspondentes, então, se esse trechinho mede 40, esse trechinho também mede 40. Então, aqui eu tenho 80. Um arco de meia volta, não são 180 graus? Então, se aqui eu tenho 40, aqui 40, faltam quanto para inteirar 180? 100 graus. 100 graus. Então, B mede 100 graus. Então, olha, B menos C, B eu sei que é 100. 100 graus, menos quanto? Bom, se aqui mede 40, esse aqui concorda que é oposto pelo vértice, que também é correspondente? Então, esse aqui também mede 40. Bom, 100 mais 40, 140. C só pode medir quanto? 40, porque a soma dos ângulos a gente viu que é 180. Então, esse aqui também mede 40. E assim a gente consegue encerrar a questão. 100 menos 40, 60 graus. Ok? Vamos à nossa última questão do dia. E finalmente, pessoal, nossa última questãozinha, né? Olha só, o enunciado da questão diz para mim que a diferença entre um ângulo A e B, deixa eu colocar o chapeuzinho aqui, entre um ângulo A e B é 35 graus. E a informação que ela me dá é que A e B são colaterais internos. Então ele quer saber quanto mede o ângulo A e quanto mede o ângulo B. Beleza? Olha só, a gente tem que saber o que são colaterais internos, né? Colaterais estão do mesmo lado, internos estão dentro das paralelas, internas paralelas. Então seria esse ângulo, colaterais internos, e esse ângulo aqui, ó. Seriam esses dois ângulos. São colaterais, estão do mesmo lado e são internos. Qual que é a característica que a gente viu anteriormente desses ângulos? Que a soma deles dá 180. Então eu vou chamar esse aqui de A e esse aqui de B. Ok? A menos B é 35 graus. Então esse é meu ângulo A e esse é meu ângulo B. Se na resolução da questão a gente se deparar que B é maior do que A, a gente pode inverter, viu? Pode chamar esse de A e o outro de B, não tem problema não. O enunciado da questão tem que ser claro quando ele mostra qual ângulo é no desenho. Aqui o desenho, eu fiz o desenho, ok? Então vamos lá. Eu sei que A mais B é 180, então eu já vou pôr aqui essa informação, porque essa informação deriva do conhecimento, não do enunciado da questão. A mais B é igual a 180 graus, o ângulo A mais o ângulo B. E ele me falou que A menos B é 35 graus. Por que eu sei que A mais B é 180 graus, pessoal? Porque são colaterais internos. E ângulos colaterais internos são suplementares. Medem 180 a soma dos dois. Então agora, olha só para você ver, a gente formou um sistema. Um sisteminha simples, né? Que dá para a gente utilizar um método da adição, por exemplo, e eliminar. Ó. Posso somar o termo de cima com o termo de baixo. A mais B mais A menos B. Então, eu vou somar termo a termo. É assim que a gente faz o método da adição, né? Você pode visitar o link aí e no nosso canal temos lá como resolver sistemas de equações de primeiro grau. Então, olha só, vou somar os dois. Ó, A mais A, 2A, dois ângulos A. B mais menos B, cancela. B menos B, zero.
E isso é igual a 180 mais 35, 180 mais 35, 215. Bom, agora eu deixo o A sozinho e permaneço com 215 e divido, esse 2 passa dividindo. Então, passa dividindo. 215 dividido por 2 significa que o meu ângulo A mede 112,5. 112,5 graus. Pronto, já descobri o meu ângulo A, mas não é o que ele quer saber, né? Ele quer saber quanto é A menos... Ele quer saber o A, isso mesmo. Então o A está aqui. E o B? Bom, gente, A mais B não é 180, agora eu posso substituir, dá para fazer mentalmente. Mas eu posso substituir aqui, ó. Então agora, ó, desse lado aqui, a gente vai ver quanto é A mais B. O A eu sei que é 112. 112,5 mais o ângulo B é igual a 180. Vou deixar o B sozinho. Do outro lado permanece o 180, menos, lembrando que sempre é graus, menos 112,5. 180 menos 112,5 significa que o meu B é igual a, fazendo aqui no cantinho da humildade, como diz meu amigo Maicão, 180 menos 112,5. Completando aqui com zero, né, gente? Então vai ficar 10 menos 5 é 5, vírgula debaixo de vírgula. 10 aqui eu já peguei o emprestado, 9 menos 2 é 7. Aqui eu peguei o emprestado, 7 menos 1 é 6. E aqui zerou. 67,5 graus é meu ângulo B. Então, A é 112 e B é igual a 67,5 graus. Respondendo então a minha pergunta quanto é A e B. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado. Se tiver gostado, curta o vídeo, compartilhe. Tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a nossa próxima aula.